Neste momento, a Câmara dos Deputados está conduzindo a maior ofensa da história da classe trabalhadora brasileira, pelo menos dos últimos 100 anos. Nesse momento, sob a égide da base de apoio ao governo, lá na Câmara dos Deputados está sendo votado um golpe no debate sobre a terceirização. Vou dizer que é um golpe, senhor presidente, porque foi votado essa matéria anteriormente, lá na Câmara dos Deputados, e veio aqui para o Senado, constando, junto dessa matéria, um projeto de lei de igual teor de minha autoria, que estaria sob a relatoria do senador Paulo Paim. O que a Câmara está fazendo agora? Recuperou um projeto de 1998, 4.302. Esse projeto expõe sobre 2 temas, trabalho temporário e uma ampla, geral e restrita terceirização. Esse projeto, em 2000, teve um parecer na Câmara dos Deputados, contrário ao mérito dele, de autoria do deputado Jair Meneghelli. Em 2002, o projeto foi totalmente alterado aqui no Senado, em parecer do senador Romero Jucá. Em 2003, o então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, enviou uma mensagem solicitando a retirada dessa matéria, já que era de autoria do Executivo e tinha sido apresentado pelo governo anterior. Até hoje, essa mensagem não foi apreciada. Em dezembro de 2016, começou o golpe para essa matéria ser votada. Na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o deputado Laércio Oliveira, do Solidariedade, apresentou o seu parecer sobre essa matéria e, no dia de hoje, essa matéria vai a voto. O primeiro item, ele estabelece uma terceirização irrestrita. O PL 4.302/98 regulamenta uma espécie de terceirização sem limites nas esferas públicas e privadas. Apesar de não fazer menção expressa, a matéria não proíbe a terceirização da atividade fim da empresa. Assim, todas as modalidades de terceirização serão aceitas. Conseguiram, senhor presidente, apresentar um projeto pior do que o projeto de Eduardo Cunha, quando estava na presidência da Câmara dos Deputados. Significa que empresas poderão terceirizar não somente suas atividades meios, mas também suas atividades fins. O projeto, mais adiante, no artigo 4º, que foi inserido pelo artigo 2º, prevê a possibilidade da quarteirização. Nesse artigo 4º, o projeto que está sendo apreciado nesse momento na Câmara, permite que a empresa já terceirizada subcontrate outras empresas para contratar, remunerar e dirigir os trabalhos de seus empregados. Ou seja, imagine a quantidade de fraudes que abre a possibilidade. Imagine a possibilidade de, me permitam a expressão, de gambiarras, de empresas que serão contratadas só com a finalidade de contratar outras empresas. E a cada subcontratação, mais precária vai ficar a relação da condição de trabalho do trabalhador, mais precária vai ficar a relação patrão-empregado. O PL introduz a chamada pejotização. É o seguinte, permite que também a pessoa física contrate serviços terceirizados. Um exemplo concreto, muitos empregadores rurais deixarão, com a aprovação desse dispositivo, de contratar diretamente os trabalhadores, assumindo, então, encargos empregatícios para forçar que se constituam com pessoas jurídicas esse processo de pejotização. Na verdade, é um dispositivo que já é analisado hoje pela Justiça do Trabalho e já é analisado pela Justiça do Trabalho. Esse PL, senhor presidente, legaliza e amplia essa tal pejotização para todos os setores da economia. O PL que nesse momento está sendo votado na Câmara acaba com a responsabilidade solidária das empresas que forem terceirizadas. A responsabilidade solidária é substituída pela responsabilidade subsidiária.
O que isso significa? Significa que o trabalhador somente poderá acionar a empresa tomadora de serviços após executar a empresa terceirizada. Imagine quanto tempo vai demorar as ações na Justiça do Trabalho até que os trabalhadores tenham algum dos seus direitos assegurados. Não parou por aí o festival de maldades que está sendo votado nesse momento. O PL concede anistia de débitos, penalidades e multas impostas com base na legislação vigente a empresas que cometeram crime junto à Justiça do Trabalho. A anistia pode representar revisão de reclamações trabalhistas em curso hoje. É uma anistia que pode livrar da punição, por exemplo, empregadores responsabilizados por trabalho escravo, empresas criminosas responsabilizadas por trabalho escravo pode ser anistiada com esse PL que está sendo votado agora na Câmara. Mais que isso, o PL estabelece a possibilidade de terceirização irrestrita na administração pública e no trabalho doméstico. À luz desse PL, senhor presidente, à luz desse PL, nós não teremos mais concurso público, porque as administrações públicas, sob o argumento de redução dos seus custos, poderão fazer a contratação de serviços terceirizados. O PL institui definitivo o trabalho temporário. O trabalho passa a ser algo eventual no mundo. Passa a ser algo eventual no Brasil. Estabelece a figura de trabalho temporário extraordinários. Os serviços contratados não precisam mais ser extraordinários. A demanda pode ou não ser previsível. O objeto, segundo o projeto, não seria mais por excesso de serviço, mas por demanda suplementar. Pode ser previsível ou não, de natureza periódica ou sazonal. O PL abre uma perigosa exceção em relação ao direito de greve, uma das conquistas, uma das mais importantes conquistas dos trabalhadores brasileiros na Constituição de 1988, uma vitória do texto constitucional de 88 sobre o arbítrio e o autoritarismo. Pois bem, este PL abre a exceção para permitir que a lei que autoriza a contratação de trabalho temporário possa substituir trabalhadores em greves. Isto é uma ofensa ao direito de greve assegurado no artigo 7º da Constituição. E advirto e admito, nós moveremos ação direta de inconstitucionalidade ainda na tramitação desse projeto, porque está flagrante, está claro e evidente que ele ofende direitos que estão esculpidos no texto constitucional de 1988. Senhor presidente, esse projeto está sendo aprovado sob os auspícios, sob as bênçãos do governo do senhor Michel Temer. E não é à toa que está sendo aprovado sob as bênçãos do governo do presidente Michel Temer. É porque o presidente Michel Temer tem duas reformas que estão em curso que vai diretamente contra os trabalhadores. É a reforma da Previdência, que, sob o argumento ontem de recuar, o governo teria dito que não atenderia a reforma previdenciária os servidores municipais e os servidores estaduais. Ora, senhor presidente, isso não passa de uma balela. O governo acena de um lado que esses servidores não serão atingidos e, por outro, com a PEC do teto dos gastos, pressiona os governos a renegociarem suas dívidas e a implementarem reformas próprias que penalizem os servidores públicos estaduais e servidores municipais. Não se trata de uma balela para tentar desmobilizar a luta dos trabalhadores contra essa reforma previdenciária regressiva, que tira e ofende direitos conquistados historicamente. Mas, como se não bastasse a reforma previdenciária, hoje tenta aprovar o mais cruel projeto contra os trabalhadores que se tem notícia na história brasileira. Um projeto, além de ser cruel, diz claramente a quais interesses serve. De um lado, retira direitos na reforma previdenciária. De outro, retira direitos elementares. Direitos elementares. Eu não vou nem dizer
que esse projeto de terceirização está sendo votado remonta à retirada de direitos da CLT. É mais que isso. A condição de trabalhador que vai restar deste projeto de terceirização é uma condição anterior à primeira greve de trabalhadores existente no Brasil em 1917. É quase uma condição análoga a escravo, o que estão aprovando nesse momento na Câmara dos Deputados, sob os auspícios, a bênção e a pressão da bancada do governo para que seja aprovado. E, num golpe articulado, aprova a matéria que já veio do Senado para que não tenha nenhuma necessidade de ser apreciada por aqui. Ora, senhor presidente, é claro e flagrantemente uma onda de ofensiva aos direitos dos trabalhadores. O discurso oficial não é outro senão do terror. O discurso oficial estimula a recessão, estimula o encolhimento da ação social do Estado no momento de maior vulnerabilidade social do nosso povo. A consequência desse discurso e dessas ações será a redução ainda maior do consumo, o que significará estimular ainda mais estimular ainda mais a recessão. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, hoje, se consolidado que está em curso na Câmara, que é a aprovação do PLC 4302, as consequências para os trabalhadores serão as mais nefastas e as piores de toda a história de luta de conquista de direitos dos trabalhadores. Eu nunca podia imaginar que 25 anos, mais de 25 anos após a Constituição de 1988, este Congresso Nacional fosse aprovar um conjunto de medidas que ofenda tão ofensivas aos direitos dos trabalhadores como estas que estão em curso. É lamentável o que está sendo apreciado nesse momento em relação à terceirização, é lamentável o projeto da Previdência Pública e é lamentável porque o governo e os parlamentares não estão ouvindo as vozes das ruas. Mais de 1 milhão de brasileiros, no último dia 15, foram às ruas dizer não a essas iniciativas e não a essa ofensiva. E o que é que faz? E o que é que faz o parlamento, o que é que faz o governo? É aprovar uma reforma que é a maior ofensiva de retirada de direitos da história, de retirada de direitos que se tem conhecimento da história. Antecipo, senhor presidente, e falo isso para concluir. Nós não permitiremos que este golpe avance. Vamos recorrer ao Supremo Tribunal Federal, que é onde nos resta, porque não tem outra justificativa, não há possibilidade de nós aceitarmos que o direito de greve, por exemplo, consolidado e consagrado no texto constitucional de 1988, seja retirado, seja diminuído, seja limitado, como se pretende no PL 4302, que está em apreciação nesse momento na Câmara dos Deputados. Além disso, não tenham dúvida, a resposta que os trabalhadores darão serão mais mobilizações, mais paralisações e mais manifestações. Ninguém aceita ir para o matadouro, nem gado aceita ir para a abatedouro e para o matadouro calado. E eu tenho certeza que a resposta dos trabalhadores brasileiros será nas ruas, nas mobilizações. E eu tenho mais certeza ainda que aqueles que colocarem sua digital votando esse projeto nefasto e ofensivo aos trabalhadores, nesse momento, na Câmara dos Deputados, aqueles que votarem e apreciarem essa matéria, eu não tenho dúvida, tenho certeza que pagarão um preço caríssimo perante a opinião pública e perante a mobilização dos trabalhadores. Os dias e os momentos são difíceis, sem dúvida. Não há justificativa para as reformas que estão propondo, porque são reformas que lesam direitos dos trabalhadores e lesam direitos do povo e só beneficiam uma meia dúzia. Em nenhum momento, quando se fala da crise da Previdência, quando se fala do déficit da Previdência, se fala que parte desse déficit é por conta das desonerações que ocorreram, principalmente durante o governo Dilma, que beneficiou a grande indústria.
Quando se fala em penalizar os trabalhadores terceirizados e quando se fala em aumentar o tempo de contribuição, ao mesmo tempo, num projeto de terceirização sendo votado, estabelece uma anistia para empresas que cometeram todo tipo de crime junto à Justiça do Trabalho, inclusive empresas que cometeram o abominável crime do trabalho escravo. Essa anistia é inaceitável. Nunca imaginei que este Congresso pudesse estar, em alguns momentos, tão distante do povo. E eu nunca imaginei que este Congresso pudesse apreciar, que a Câmara dos Deputados pudesse apreciar uma matéria tão ofensiva aos direitos dos trabalhadores como esta, que, lamentavelmente, no dia de hoje, está sendo votada. Obrigado, senhora presidente.